A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser... Testando o canal de português, falando português, testando o canal de português. Testando o canal de português. Pode ir para o inglês? Okay, now testing the English channel. We are speaking in English for the English transmission. Is it okay? Testing, testing, 1, 2, 3. E aí, agora português de novo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Quer que volte para o inglês? Ou já está bom? Continua em inglês? Em português. Continuando então em português. Sequenciamento do crime cibernético. Mapeie o perfil do crime financeiro. Mapeie o perfil do crime financeiro. Vamos continuar aqui com o português. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does...
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Olá a todos vocês que estão conectados no nosso SEAB Febraban 2021. Nós estamos no segundo dia de programação e o foco hoje é a agenda ASG. No painel a seguir, o assunto é governança, seus desafios e perspectivas. Temas ASG pautam cada vez mais a agenda dos conselhos de administração e começam a ser incorporados nas estratégias das empresas. Em meio ao processo de adequação a esta agenda, quais competências passam a ser necessárias nos diferentes níveis? Nós vamos entender também a importância de uma governança estruturada para a sustentabilidade. Nós temos convidadas nacionais e internacionais, um painel só de mulheres. Estão aqui conosco, com a gente, a Sônia Gibbs, diretora de Head de Finanças Sustentáveis do Institute of International Finance, Paige Moulds, Head Global de Sustentabilidade da Dell Technologies, Tarsila Ursini, Chief Purpose Partner na EB Capital, mentora e investidora em negócios com impacto socioambiental em organizações da sociedade civil. Temos também como convidada a Beatriz Pacheco, integrante da Comissão de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Eu quero começar a nossa conversa perguntando a todas o que mudou na governança corporativa com a chegada da agenda ASG. Sejam todas muito bem-vindas. Eu peço para começar a Beatriz. Beatriz. E esse tema da sustentabilidade como uma agenda apartada. E o que eu vejo acontecer cada vez mais é, na verdade, a sustentabilidade está presente como um tema transversal em tudo que se discute no Conselho. É como se fosse, a gente pode dizer, usando uma metáfora, como se fossem óculos, né, que a gente utiliza uma lente para que a gente possa discutir os assuntos pertinentes a um bom conselho, né? Então, temas como oportunidades de negócio, projetos de inovação, riscos, como é que a gente discute esses temas sob a perspectiva de sustentabilidade. Então, eu acho que é super importante não ter uma reunião específica, um dia para discutir sustentabilidade, mas discutir sustentabilidade, ESG e ESG transversalmente em tudo que se fala no Conselho. Sônia Gibbs, eu gostaria de te ouvir agora com a mesma pergunta. Thank you, and I'd very much agree with Beatrice. Good corporate governance that really integrates ESG considerations should include having the right tone at the top throughout the C-suite. But remember, that's not enough on its own, right? There have been lots of instances where the CEO has had a very clear message on the importance of sustainability and ESG issues, but that's not trickled down through the rest of the company. One way to deal with this problem is to ensure that there are appropriate checks and balances in decision-making so that stakeholder interests are appropriately represented up, down, and across organizations. So very much agree with Beatrice there.
good checks and balances will support all three fundamental principles. An essential part of integrating ESG into governance is to make sure it really goes throughout the organization. So advisory work for the board, we have ESG subcommittees, make sure ESG issues are covered in risk functions, audit, compensation, major change committees of the board. São mudanças e também todos os comitês e o conselho precisam dedicar esforços para questões de sustentabilidade e clima. E, por fim, a importância da avaliação de riscos é uma função importantíssima em qualquer empresa. Há necessidade de governança para garantir a devida administração de riscos. Por exemplo, a IIF já mostrou aqueles cenários climáticos nos sistemas financeiros, onde você tem cenários climáticos muito ambiciosos e os administradores precisam incluir isso nas suas análises. Obrigado. O que mudou na agenda de governança com a agenda ESG? Olha, Mona, primeiro, bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje nesse fórum de tamanha relevância na FEBRABAN, né, juntamente com ilustres colegas. Eu também concordo com a Beatriz e com a Sônia, enfim, que a gente, de fato, hoje tem uma agenda cada vez mais estratégica. Esses temas não são novos, né, a gente tem pelo menos 30 anos aí de história, mas eu acho que o que mudou é justamente integrá-lo na estratégia, no dia a dia e na governança corporativa, né? E quando a gente está falando de governança, que é o fórum de hoje, eu realmente não acredito que há uma boa governança corporativa em pleno século XXI, né, ainda mais na maior crise dos nossos tempos, se a gente de fato não integra a agenda ESG para valer, né? Então, para mim, é uma condição sine qua non. Então, se a gente entende que governança, né, é o órgão máximo da organização, que, em última análise, trata da forma como as empresas são dirigidas e controladas, visando a sua longevidade, a geração de valor ao longo do tempo, ela precisa, na sua estrutura, na sua composição, no seu funcionamento, ser capaz de capturar os desafios e as oportunidades do nosso tempo, né? Então, eu acredito que, assim como a transformação digital e tecnológica, mudanças climáticas, ampliação da desigualdade social, entre outros fatores, afetam a estratégia, a cadeia de valor das empresas e tem impacto também na reputação e no valor econômico de longo prazo. Então, tem muita oportunidade de inovação e de negócios. É risco, mas também representa uma imensa oportunidade. Então, como um órgão colegiado, né, com qualificações, com experiências diversas, é capaz de entender essa complexidade, esse dinamismo, né, com consciência, responsabilidade e muita capacidade de inovação. Então, eu acho que é isso que está mudando cada vez mais essa compreensão e essa que é uma governança moderna, que vai, de fato, levar as empresas para o futuro. Obrigada. Paige Moulds, chegou a sua vez de responder a nossa primeira pergunta. O que mudou na governança corporativa com a chegada da agenda ESG? Well, thank you for that, and I think some of the Muito obrigada. É muito importante essa ideia de integração e oportunidade. A governança corporativa serve para mitigar riscos e trazer novas oportunidades para a estratégia de negócios. O conceito não é novo, mas nós temos o seu desempenho em stakeholders tradicionais. Nós precisamos também atrair o cliente, trazendo mais informações mais robustas para a decisão de compra do consumidor. Nós vamos avaliar não só o crescimento e as oportunidades desse risco, mas como a empresa está verdadeiramente usando a inclusão para melhorar a capacidade da empresa de atrair talentos e inovação. Inovação está no âmago, né? Então, como uma empresa pode usar a tecnologia também para
contribuir, por exemplo, eficazmente na mudança climática? Essas perguntas estão chegando a empresas como as nossas, principalmente na estrutura de empresas que têm um foco muito grande num tópico, mas não tanto quanto uma oportunidade madura para esse processo. Então, nós precisamos fazer uma boa integração. Isso será o driver. E a governança corporativa vai fazer esse modelo e temos que ter muita clareza das oportunidades da ASG e incluir isso dentro da discussão do processo de tomada de decisão, porque temos as expectativas do cliente também na sua tomada de decisão. Thank you, Paige. Obrigada. Uma governança bem estruturada demanda também profissionais qualificados. Não necessariamente pessoas novas, mas profissionais capazes de desempenhar suas atribuições de forma alinhada com as novas demandas de uma sociedade em constante mudança, seja tecnológica, seja de comportamento, seja em seus aspectos ambientais. Mas quem são esses novos profissionais e como adequar as equipes? Sônia Gibbs, você pode começar respondendo dessa vez para a gente? Absolutely, and it's such a good question. É uma excelente pergunta. Eu gostaria de primeiro enfatizar que não é só uma questão de contratar gente nova. Isso é muito importante, mas não é só isso. A responsabilidade por questões de ASG está em toda a empresa, no treinamento, na sensibilização dos funcionários atuais e dos novos. Eu gostaria de dar uma ideia pessoal. Não é fácil contratar profissionais de finanças sustentáveis. Primeiro, porque isso não existe há tanto tempo, não temos tanta gente com treinamento especializado. E segundo, as pessoas que são qualificadas são muito requisitadas também. E terceiro, nós temos as considerações de ASG que precisam ser aprendidas para cada tarefa. Mas voltando aos profissionais, em muito caso é que esses profissionais tendem a ser jovens, também muito apaixonados com esse cenário de mudanças climáticas e questões de ASG. Essas pessoas são apaixonados e é muito bom tê-los, mas é um desafio integrá-los na organização. Então, novos profissionais em ASG deveriam ter alguns atributos: flexibilidade de networking, a capacidade de influenciar e a capacidade de trabalhar em todas as disciplinas. Então, impulsionar a mudança quando necessária e trabalhar com assuntos complexos como ASG. Em serviços financeiros, como outras disciplinas, os egos são muito grandes. O salário é generoso, mas a concorrência é muito alta. Então, a ASG, por definição, está orientada para o bem maior da empresa. Isso significa que alguém nesse papel precisa encontrar metas, pessoas que, para trabalhar juntos, compartilhar informação e, o mais importante, compartilhar o poder para esse bem comum. E isso não é fácil. Então, muitas vezes, quando procuramos externamente, nós procuramos um Chief Financial em sustentabilidade, que é um título novo, uma disciplina nova, também profissionais de sustentabilidade, do risco da sustentabilidade, aqueles especializados em títulos verdes e programas verdes, também cientistas ambientais, é uma outra área. Os tipos de pessoas que são analistas e quantitativos, especialistas na análise de dados, que é muito importante para você entender os fatos.
Eu acho que é isso. Paro por aqui. Thank you, Sônia. Tarsila, não. E depois a Beatriz. Mona, então, em complementar a Sônia, que eu estou completamente alinhada com ela, né, falando muito das equipes e quanto isso é transversal, que tem que estar em todas as áreas, né, a gente tem uma mudança profunda que não é só uma pessoa que vai fazer essa transformação na companhia, né, é uma agenda realmente transversal, e ela citou diversos exemplos. O que eu queria trazer também aqui, em complementar a fala dela, é de fato mostrar que essa mudança também está acontecendo nos conselhos, né? Talvez não na velocidade como a gente gostaria, mas esse valor já começa cada vez mais, eu vejo também chegando essa mudança nos conselhos. Então, assim, empresas que nascem, como a própria Paige já falou, que percebe que isso é criação de valor, né, de fato. Então, já nascem mais modernas, né, com conselhos que, de fato, esse tema é um tema-chave na composição ali daquelas expertises, da diversidade que tem naquele conselho, né. Eu acho que os melhores conselhos, eles conseguem olhar o planejamento estratégico, os eixos fundamentais da construção do seu negócio, o seu setor, olham aí para a valorização do capital humano, capital financeiro, transformação digital, mas também ESG, né, fazem uma matriz de competência, e aí com diversidade de gênero, de background, experiências, e assim compõe o seu órgão colegiado que cria valor. Então, essa expertise tem que estar também no conselho, né? E eu acho que governança, enfim, e conselheiro de administração, né, não é uma honraria, não é um plano de aposentadoria, é de fato uma escolha, né, uma atuação, uma vocação que contribui aí para a criação de valor das empresas. Então, esses temas também têm que estar nessas competências transversais. Eu vejo cada vez mais, né, a gente vê sendo valorizado, assim, companhias que começam a trazer profissionais que têm esse olhar, né, mais transversal, ou com uma experiência específica de um tema específico que é importante, seja no comitê de conselho, seja na governança em si, assim como também outros conselheiros profissionais que já estão há muito tempo, CEOs de empresas com muita senioridade, que começam a querer ampliar essa visão, essa expertise. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu vejo que está mudando bastante, e que bom, né? Que bom que a gente está caminhando aí para uma mudança que espero que seja cada vez mais ampliada aí no olhar do papel da governança do futuro. Que bom, Tarsila, nós estamos aqui num painel com 5 mulheres, né? Tomara que a gente veja mais mulheres e mais pessoas de backgrounds diferentes, como você falou, nos conselhos também, não só nos debates. Paige, sua vez. Thank you. Obrigado. Antes do meu trabalho na sustentabilidade, a minha carreira se dedicava à ética e compliance. E eu também trabalhei muito próximo a organizações. E eu concordo com o que a Sônia disse. Nós precisamos envolver muitas pessoas nesse trabalho, mas você já tem talentos na empresa que são profissionais, que já tradicionalmente se engajam com a gestão e administração e que também entendem a importância da estratégia e oportunidade de tomada de decisões num contexto diferente. Profissionais de ética, compliance, jurídico, eles têm um grande conhecimento da sustentabilidade, têm uma boa qualificação e habilidade, porque eles trabalham transversalmente. Então, nós temos o aspecto que a ESG pode ser um grande acelerador. Nós, na Dell, já vimos isso, o valor desse processo e como foi acelerado. A Sônia trouxe à tona essa questão da velocidade, porque ela é importante, porque nós precisamos manter isso em todos os aspectos das nossas tarefas. Agora, esses profissionais vão continuar o seu aprendizado e, com isso, você pode expandir o trabalho deles para a empresa. A Sônia também levantou o fato do expertise em dados, o especialista em dados. Esse analista de dados,
ele nunca foi tão importante como é hoje. Como vocês sabem, com toda essa divulgação externa, metas, modelagem para o futuro e oportunidades de gestão, tudo isso exige dados. E muitas vezes as pessoas que estão gerindo esses dados é um profissional, mas não é um especialista em dados. Então, temos que criar um processo de gestão de dados que vá alavancar a empresa e mapear as áreas do negócio que são críticas. E vamos trabalhar com isso de forma mais frequente e mais urgente. E eu acho que esse é um outro ponto que talvez ainda não exista na empresa e que precisamos providenciar essa capacidade. Beatriz, sua vez de responder agora. Sim, bom, eu estou super alinhada com os colegas, assim, acho que realmente a complexidade aumentou, a gente tem uma nova matriz de competências, e aí a gente nitidamente vê os conselhos trazendo especialistas. Então, por exemplo, uma empresa da cadeia da carne que traz pessoas da sociedade civil até então que estavam do outro lado da mesa, né, lutando contra o desmatamento, mudança climática, hoje são convidados a fazer parte dos conselhos. Então, eu vejo que realmente tem uma mudança acontecendo, mas eu acrescentaria, e acho que tentando trazer um ponto de vista adicional, eu trabalho com esse tema há 20 anos, né? E desde o começo, uma das coisas que eu continuo ouvindo muito são pessoas querendo mudar para a área de sustentabilidade, né? E eu sempre falo que, na verdade, isso não precisa acontecer. Então, se você é um jornalista, trabalha com comunicação, você trabalha com risco, você trabalha numa área de atendimento a cliente, não é deixar de fazer o que você faz para ir trabalhar com sustentabilidade. É fazer o que você faz, exercer a sua profissão com o olhar da sustentabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, esse movimento de trazer novas competências especialistas, mas tem um movimento maior que é esse novo significado que a gente precisa dar para o trabalho, das atribuições que a gente tem na nossa função. Obrigada, Beatriz. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, muito rápido, intervalo comercial, e nós voltamos em seguida para continuar essa boa conversa. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até já. O que tem mais valor para você? Otimizar seu tempo? Reduzir custos? Garantir mais segurança? Estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhasse a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks. Corda is the world's only blockchain platform, available as open source and enterprise, built specifically for business, that offers privacy, scalability, and interoperability. It removes costly friction in business by enabling institutions to transact directly using smart contracts. Intel SGX technology can help transaction history in a ledger to be encrypted and private. Enterprise adoption is a phased approach, and Corda easily integrates with the systems that run your business. Olá, nós somos a IDWall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais.
2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias. E não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas, soluções personalizadas de home office para sua empresa. Voltamos aqui com o nosso painel sobre a agenda ASG na governança corporativa, desafios e perspectivas. Participam conosco Beatriz Pacheco, da Comissão de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Sônia Gibbs, do Instituto International Finance, Paige Moulds, da Dell Technology e Tarsila Ursini, da EB Capital. Tarsila, você já mencionou isso um pouco, mas eu queria retomar. Na sua visão, os conselhos de administração das empresas já estão conseguindo endereçar de alguma forma, de uma forma adequada, os aspectos socioambientais associados aos seus negócios. Mas os resultados concretos, eles já apareceram? Considerando a sua experiência, quais os desafios mais comuns a serem enfrentados? Mona, excelente pergunta. Olha, eu acredito que os conselhos eles estão aprendendo, né? Eu não vejo hoje, eu atuo também há mais de 20 anos com esses temas e há 10 anos atuando mais em conselhos de administração, né? Eu não vejo hoje nenhum conselheiro que nega que esses temas sejam importantes para os negócios, né? Tem uma pesquisa da Ceres Internacional até que fala que todo mundo quase fala que isso é importante, mas apenas 13% apresentam práticas robustas a esse respeito, né? Então, eu acredito que o maior desafio hoje não é dizer que é importante, né, mas é inserir de fato na tomada de decisão, na estratégia, no dia a dia. E isso não é trivial. Então, você imagina, você está ali realmente numa reunião de conselho, num processo de tomada de decisão, isso tem que estar em tudo, né? Nas auditorias de M&A, nas minhas relações com o governo, na interface com o cliente, com os fornecedores, nos processos, nos produtos, nas políticas de incentivos, atributos comportamentais, né, valorizados pelos executivos, o meu modelo operacional, na minha plataforma estratégica, ou seja, na minha proposta de valor no meu modelo de negócio. Então, esse não é uma coisa trivial. Agora, quando você pergunta, as empresas que de fato incorporam isso, né, de um jeito sério, elas estão criando valor? Elas estão. E os resultados já aparecem, né? Eu já passei por conselhos como a Duratex, Santander, agora
Simpar Movida, Vedacity, AgroGalaxy, Corim, né? E a gente vê claramente, olha, pelo menos a gente vê mudança do perfil do investidor, né, aquelas que são de capital aberto, com investidores de longo prazo. A gente vê emissões de dívidas, bonds, green bonds, sustainability linked loan muito competitivas, né, e isso eu vejo em várias empresas que eu atuo e também outras no mercado. Novos contratos comerciais, né, como, por exemplo, na Movida, que se tornou a segunda B Corp brasileira de capital aberto após a Movida, após a Natura. A gente vê muito avanço na parceria de áreas de negócio, então emerge na liderança interna muita criatividade e inovação, então mudança na matriz energética, projetos de servitização, uso de tecnologia para trazer mais eficiência, produtividade, acessibilidade, enfim, novas parcerias, aquisições até com startups, né, até spin-offs, às vezes, com grandes oportunidades de negócio, enfim, ampliação do nível de engajamento, retenção e atração de talentos, a gente vê isso muito, né? A ampliação do mapa de risco socioambiental também, como as minhas colegas já falaram. Então, só para citar alguns exemplos, então, assim, são empresas que realmente crescem e se desenvolvem, mesmo na crise, Mona. Então, de fato, quem está percebendo isso, que é a criação de valor, como a Paige falou, está, de fato, recolhendo esses frutos, esses louros. Obrigada. Paige, como trabalhar a cultura organizacional e transformar modelos de negócios com um olhar socioambiental em uma empresa gigante de tecnologia como é a Dell? Quanto a inovação tecnológica pode apoiar nesse processo? Absolutely. Well, realmente, aqui na Dell, nós temos um grande conjunto, então, de membros muito focais. Eles não só querem tomar ações em várias áreas de ASG, eles trabalham realmente para ver essas ações serem transformadas em coisas boas. Uma das maneiras que nós cultivamos essa energia positiva são coisas, por exemplo, programas educacionais e comunicação. Nós incentivamos o engajamento nos grupos de recursos que a Dell tem para trazer esses pilares sociais, cultivar a inclusão, esse pilar e a geração. Esses grupos de recursos se encaixam em vários tipos de tópicos, permite às pessoas se ligar com os outros para tomar uma ação na área que eles tenham interesse e valorize. Eu tenho orgulho de dizer que os maiores grupos que nós temos na Dell é a Planet. Eles têm 20 mil membros globais que estão ativamente envolvidos. Eles apoiam não só as áreas de foco, de sustentabilidade, então eles também infundem isso nas comunidades locais. Nós pilotamos também aí aquilo que nós chamamos o programa de inovação de crowdsourcing na área de sustentabilidade, então que também trabalham com a organização de tecnologia, os mesmos processos que rigorosamente desenvolvem produtos, nós usamos para incubar novas ideias para avançar a sustentabilidade. É muito empolgante a sua ideia, cuida então dizer como fazer os nossos produtos mais sustentáveis, mas nós mudamos ideias em torno dos processos, gerenciamento de instalações e, obviamente, para continuar essa infusão cultural com as equipes e mantê-los focados. Nós temos que contar histórias, trazer à luz o que nós fizemos. Só o exemplo, no Brasil, a equipe do Brasil estão tirando muitas ideias, implementar, então, sensores da linha de produção para reduzir o consumo de eletricidade. Eles criaram também o mousepad, que eram feitos, por exemplo, o plástico recuperados, então, dos mares, algumas das áreas principais aqui no Brasil. Esses são exemplos que você não quer só ter um impacto, você tem que contar histórias para que mais as pessoas sejam energizadas e ativadas. Assim nós mantemos esse trabalho cultural. Obrigado, Paige.
podemos avaliar se nós estamos no caminho certo? De que forma os diferentes órgãos de governança podem ser agentes de mudança nas organizações? Bem bacana essa pergunta também. I really like your question. A gente pensar na diversidade do conselho, né? A gente até teve um evento ontem do convite da Anitta, né, para ser conselheira no Nubank, e por mais polêmico que seja, e acaba sendo, é uma quebra de paradigma, né? Então, a gente está vendo, assim, a importância de ter diferentes backgrounds, diferentes perfis dentro dos conselhos. Então, a questão da diversidade, ela é fundamental. E a partir da diversidade, eu acho que um jeito da gente avaliar se a gente está caminhando bem ou não é pela qualidade da nossa tomada de decisão, né? Tem um estudo muito interessante que eu gosto muito, que é de uma empresa de seleção, a Russell Reynolds. Esse estudo foi divulgado no último Fórum Econômico Mundial, e eles entrevistaram 150 líderes engajados com sustentabilidade no mundo todo, entre conselheiros e C-level, né? E o que eles perceberam? Eles conseguiram chegar nas principais competências. E se a gente for ver esses atributos e competências, todas elas têm a ver com 5 dimensões, né? A primeira delas, o pensamento sistêmico, quer dizer, o quanto que as pessoas conseguem enxergar o sistema e as implicações da sua tomada de decisão. Se essas pessoas conseguem pensar multi-stakeholder e não apenas pelo shareholder, então essa lógica multi-stakeholder. Curto e longo prazo, quer dizer, quando eu tomo uma decisão, eu estou levando em consideração ao mesmo tempo curto, médio e longo prazo. E a quarto ponto, inovação, né? O quanto que eu estou quebrando paradigmas e propondo inovações dentro da organização. E o quinto atributo, que eu acho que é fundamental, eu como psicóloga de origem, que é a questão do autoconhecimento, né? A gente fala de inteligência emocional, de maestria. Então, não dá para a gente falar em sustentabilidade se a gente não fala de uma sustentabilidade pessoal, inclusive, né? Então, esses 5 pontos, pensamento sistêmico, multi-stakeholder, inovação, curto e longo prazo e o autoconhecimento como atributos e competências que líderes engajados com sustentabilidade, aí inclusive conselheiros, precisam desenvolver, né? E a boa notícia desse estudo, inclusive, é que eles perceberam que desses 150 líderes que são referências, mais ou menos 40% eram pessoas que desde a sua infância tiveram a oportunidade de estar muito próxima da natureza, de questões sociais. Mais ou menos 12% desses líderes tiveram uma doença na família, uma morte que fez repensar a vida, então aprenderam pela dor, vamos dizer. Mas mais ou menos 40% foram pessoas que entenderam, né, pela mudança de consciência, inclusive da sociedade, de si próprios, de que é preciso agir de uma forma diferente. Então, sustentabilidade não é só para convertido, mas é para todo mundo, e todo mundo pode incorporar esse olhar na sua atuação. Acho que é isso, Mona. Rapidamente, completando sua resposta, você citou o caso da Anitta no Conselho do Nubank. Das 5 competências que você citou aí, além da quebra de paradigma, quais você vê que ela tem? Acho que essa coisa de romper, né, sem dúvida, assim, e sair da caixa e provocar. Eu fico imaginando que vai ser uma Anitta dentro de uma reunião de conselho, né? E eu que sou de BGC, onde a gente acredita que a importância de uma preparação, né? Eu acho que vai ser bem desafiante, Mona. Obrigada. Sônia, o IEF elaborou um estudo em parceria com a Deloitte sobre o Chief Sustainability Officer. Você poderia nos contar um pouco sobre as tendências relacionadas a essa função, como seu mandato usual e as qualificações desejadas para esse profissional, como representante de uma associação internacional do setor financeiro? Como você vê o setor avançando na agenda da sustentabilidade, principalmente no que diz respeito aos aspectos da governança? Well, you know, it was a fascinating study to do. É uma coisa fascinante mesmo ser o Chief Sustainability Officer. E o papel dele é muito diverso e complexo. Nenhuma empresa. As responsabilidades, é claro, vão variar em função do tamanho, localização da empresa, mas existem 3
temas importantes para o CSF. Nós temos que rastrear todos os desenvolvimentos, incluindo no ambiente regulatório e político, engajar ONGs e a sociedade e levar isso tudo de volta para o Conselho. Segundo, o CSO precisa estabelecer uma estratégia e isso tem limitações associadas com essa mudança. Quando pensamos em questões de clima e ASG, estamos lidando com mudanças transformacionais na empresa. É uma mudança radical da forma como nós trabalhamos. Nós temos que mudar a forma como fazemos os negócios. E a terceira coisa para o mandato de um CSO é liderança, o engajamento e a conexão dessas equipes. Então, como CSO na IEF, eu dedico muito tempo fazendo isso. Em relação ao perfil, em geral, vem da política pública e de ambientes que são transversais a todas as culturas, funções de responsabilidade social também, e também em termos de habilidades do CSO, nós chamamos que é aquele formador de sensores, porque ele tem que ter ações, influenciar, conscientizar e fazer a repercussão dessas ações tangíveis para as pessoas no negócio. E precisa ter uma capacidade de networking muito grande. Conhecem um pouquinho de cada coisa. Eles sabem um pouco de tudo. E também precisam ter um conhecimento organizacional muito profundo em relação aos modelos de negócios, estratégias e naquilo que é levado para o trabalho. Obrigada. Thank you. Agora na última rodada de perguntas e eu gostaria de destacar aqui as considerações de vocês, né? O título do nosso painel, Governança Corporativa e Aspectos ASG. Quais são os principais desafios e as tendências? Paige, você pode começar, por favor? Challenges and the trends. Paige, can you start, please? Sure. I think one of the most Eu acho que um dos desafios maiores da EASG que as empresas enfrentam é que existem assuntos subjacentes onde há necessidade de um entendimento para que eles sejam integrados à estratégia e ao processo, muitas vezes, e que está desconectado desse guarda-chuva, digamos. Então, é uma estratégia mais ampla de governança. Então, nós temos que pensar em coisas que às vezes nem pensamos. E esse é o desafio, porque toda empresa precisa ter um profundo entendimento de que a ASG vai trazer valores que são considerados corretos. Então, é um entendimento profundo e não apenas superficial. E, com isso, nós temos que nos dedicar a entender o que existe e treinar, educar todas as equipes e os envolvidos. E isso é um desafio. Você também perguntou sobre as tendências. Eu acredito que nós precisamos de métricas mais padronizadas. Nós temos muitas pessoas e grupos que querem capitalizar isso. E é um assunto bastante quente, então as pessoas entram de cabeça no jogo querendo dados, métricas, comparações, e isso pode deixar você um pouquinho doido, maluco, se você não tiver uma direção.
Então, o que nós queremos podemos chegar a um ponto onde as coisas serão padronizadas e precisamos de métricas e, dependendo da métrica, ela precisa ser mais específica. Nós vemos também que a Sônia já disseram que nós fazemos parte de um trabalho transformacional na empresa e queremos fazer certo na primeira vez. Não queremos nos dar ao luxo de errar. Então, é muito importante isso para o nosso futuro. Thank you. Beatriz, obrigado. Agora de comentar o título do nosso painel. Sim. Bom, eu super concordo com a Paige, assim, acho que a gente está num momento realmente bastante desafiante, porque todo mundo agora está investindo, né, a gente buscar novas métricas, então o que escolher, o que olhar, como tangibilizar para o seu negócio, eu acho que é um grande desafio. E o segundo ponto que eu gostaria de incluir seria a questão da liderança, né? De novo, assim, acho que porque a intenção que está por trás sempre foi relevante, mas eu vejo com muita atenção ou com uma certa preocupação o que está acontecendo, né? Acho que nunca a gente falou tanto de ESG, isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um receio da gente continuar de uma maneira muito superficial, né? E a gente sabe que apenas pessoas mais conscientes, líderes realmente comprometidos com a mudança é que vão puxar o aprofundamento necessário, né? Então, eu acho que um desafio muito grande que a gente tem aqui no Brasil e no mundo é, de fato, aprofundar essa discussão, cobrar essa coerência e ver resultados concretos. Acho que a gente está ainda muito no discurso, muito na falação, né? Então, todo dia é seminário, workshop sobre ESG, mas a gente precisa ver ainda planos mais estruturados, mais robustos, mais sistêmicos dentro das organizações. Acho que é isso. Obrigada, Beatriz. Sônia Gibbs, it's your turn. Sônia? Em termos de tendências, eu mencionaria duas. Primeiro, um aumento na conscientização de que uma boa governança traz melhores retornos e nós temos um melhor desempenho e redução de riscos. Por exemplo, na pandemia de 2021, nós vimos isso. Segundo, uma tendência crescente de compromissos mais ambiciosos com o clima. Essa discussão é importante, a padronização, como a Paige mencionou, é muito importante. Nós precisamos de padrões globais. Nós temos a Fundação estabelecendo esses padrões globais de divulgação. E o G20 também está focando nessas questões. E, por fim, essas questões vão continuar crescendo. Muita coisa ainda é nova, então precisamos ter o expertise. Os membros de um conselho e da alta administração precisam ter um conhecimento maior. Podemos até ter uma contratação externa. Essas questões são complexas e multidisciplinares, então nós precisamos de conseguir enfrentar os desafios de assumir a responsabilidade e mobilizar pessoas que não fizeram isso antes. Por exemplo, uma equipe de investimentos de um banco, de gestão de risco e até uma equipe externa sendo colocadas juntas. E, por fim, a ESG tem desafios com relação aos seus relatórios, isso é um grande desafio, e precisamos também nos afastar daquela mentalidade de só ficar ticando os itens em termos de governança. Precisamos ser mais proativos na abordagem dos relatórios de risco à governança. Thank you, Sônia. Responder a nossa pergunta, comentar o título do nosso painel, desafios e perspectivas para frente.
Olha, Mona, é super inspirador escutar todas as nossas colegas, a Bia, uma companheira de muitos anos, e as nossas colegas também internacionais, para ver o tanto que a gente tem em comum, inclusive, né? Eu acho que o grande desafio, Mona, é de fato perceber que emerge uma profunda mudança na economia, nos negócios, que emerge uma nova consciência, né? Como a Bia citou, a pesquisa da Russell Reynolds, né? Falando de pensamento sistêmico, olhar multi-stakeholder, a visão de curto e longo prazo, enfim, essa nova consciência. E no dia a dia mesmo dos negócios, né? Eu concordo com as minhas colegas e eu trago aqui, eu acho que até muito do que elas trouxeram também, mas em 6 grandes blocos, assim, de pelo menos de tendências que eu vejo. Então, um deles é a emergência climática e retomada verde, né, a importância, inclusive, do Brasil nesse contexto, né, grandes movimentos, grandes movimentos de mercados de capitais e investimento impulsionando essa transformação, mas acenando também para um necessário amadurecimento das métricas, né, como a Peide e a Sônia já mencionaram, que sejam verificáveis, comparáveis, materiais, enfim, que sejam de fato relevantes. Terceiro, eu vejo novas legislações caminhando para obrigação, então essa mudança vai ser muito profunda, né? Não só Acordo de Paris, mercado de carbono, mas a gente vê no Brasil um papel ativo do Banco Central, da CVM e o IFRS também, consulta pública global, né? Quarto, não dá para deixar de falar, como elas também já citaram, a questão das inovações de tecnologia, era digital, então, inteligência artificial, blockchain, exigindo rastreabilidade, transparência e também uma possibilidade de aumento de eficiência também. Quinto, que não dá para a gente deixar de falar no Brasil de uma agenda social, né, e da maior participação das empresas nessa agenda. A gente vive no país mais desigual, sétimo país mais desigual do mundo, então temas como desigualdade, pobreza, desemprego, diversidade, inclusão, isso faz parte sim das agendas corporativas, né? E por último, acho que a emergência de uma nova geração, né, de fato uma nova consciência, que quer trabalhar diferente, quer consumir diferente, que quer investir diferente. Então, acho que os valores do século XXI são outros, né? Agora é o respeito, a escuta ativa, é o capitalismo regenerativo em que todos ganham, onde a empresa ela pode ser uma catalisadora dessa mudança. Então, é isso, Mona, espero ter contribuído aí. A gente não pode desperdiçar a maior crise dos nossos tempos, né? E a emergência clara de uma nova consciência global. Tá certo. Muito obrigada a todos vocês, a todas vocês. Thank you all of you. Mais uma vez, em nome da Febraban, eu agradeço a atenção e participação de vocês, de você, da nossa audiência que está aí conectada, das nossas convidadas em trazerem para o CIAB Febraban 2021 essa conversa direta com todo esse público que sempre nos acompanha. E eu quero fazer agora um alerta muito interessante, muito especial para você que está aí conectado. Quero convidar vocês a visitarem a exposição virtual e conhecerem os nossos patrocinadores que trouxeram muito conteúdo para o evento, muita novidade em termos de tecnologia, em termos de inovação. E você pode aproveitar também e participar do nosso concurso, né, e concorrer a um dos 5 smartphones de última geração que a gente vai sortear. Para isso, o que você faz? Você tem que clicar em cada um dos estandes dos patrocinadores que você visitou e depois responder a uma perguntinha. Quem sabe, hein? Muito obrigada, fique com a gente, tem muita programação pela frente e até o próximo painel. A transformação digital está mudando o mercado financeiro e a forma como enxergamos e interagimos com o mundo. Por isso, um time de especialistas do INFE Febraban criou um portfólio de conhecimentos sobre os temas mais importantes para entender essa nova realidade do mercado financeiro, em formato EAD, com diferentes metodologias e recursos capazes de tornar o aprendizado fluido e dinâmico, em um ambiente 100% digital, para quem deseja se autodesenvolver e olhar para os desafios com novas lentes. Uma nova forma de aprender, um novo INFE.
A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro.